Lição 5. Os inimigos do cristão. Texto áureo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5. Versículos 25 e 26. Verdade prática. Na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 6, versículos 11 a 14. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16 Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17 O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Introdução. Na jornada da vida cristã nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória, a carne, porém, está do lado de dentro, é a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Se inscreva em nosso canal. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos Evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus capítulo 13, versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Veja também em Lucas capítulo 11, versículo 18. E, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. A descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Ezequiel capítulo 28. Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém, suas ações estão limitadas, mas é visto como Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vejamos em Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência.
2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Raiva. Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Desejos. Lucas 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. E vontade própria. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Versículo 14. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e, por isso, usou pronomes pessoais para se referir a ele. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 12. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e, eis que chegaram os anjos, e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Jó capítulo 1, versículos de 6 ao 12. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: De rodear a terra, e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? 1. Porventura tu não cercaste de sebe, a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, versículos 1 a 4. E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: De rodear a terra, e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente, refere-se à sua sagacidade e astúcia.
Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. Zacarias capítulo 3, versículo 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mateus 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Diabo, aparece 35 vezes, acusador. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Efésios 4, versículo 27. Não des lugar ao diabo. Maligno, revela o seu caráter. 1 João capítulo 5, versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. Dragão vermelho, revela sua ferocidade. Apocalipse capítulo 12. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Atos capítulo 5. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Enganador. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 20. Versículos 2 e 3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Beelzebu, chefe dos demônios. Lucas 11, versículo 15. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Belial, pessoa má, sem valor. Juízes capítulo 19, versículo 22. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22. Então todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam, e disseram:
visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. O segundo inimigo do cristão. A carne. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne. O primeiro. O tecido muscular do corpo humano e dos animais. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. O segundo. O corpo humano inteiro. Êxodo 4, versículo 7. E disse: torna por a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornará como a sua carne. O terceiro. O ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Salmo 78, verso 39. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quarto. A natureza humana pecaminosa. Gálatas capítulo 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Gálatas capítulo 6, verso 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quando o apóstolo João usa este termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões, glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Verso 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Verso 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Colossenses capítulo 3. Versículos 5 e 9. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é a idolatria. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Está gostando? Deixe o seu comentário. A carne se opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo, seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos, ele faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes e outra a das aves. Mas também há a natureza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 6.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Neste sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como o corpo e carne, como natureza pecaminosa. Logo, é reconhecido, como por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. O terceiro inimigo do cristão: o mundo. Perspectivas bíblicas da palavra, o mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra, mundo. Primeira: a terra. Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Segundo: o conjunto das nações conhecidas. 1 Reis capítulo 10, versículo 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Terceiro: a raça humana. Salmos 9, versículo 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, e exercerá juízo sobre povos com retidão. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quarto: o universo. Romanos 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quinto: os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades: o planeta Terra em que habitamos. Salmos 19, versículo 4. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. As pessoas que vivem de maneira independentes de Deus. A passagem de 1 João 2, versículo 15, quando diz, para não amarmos o mundo. A ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames, e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na Epístolas, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 níveis de vícios infames. As concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, músicas, filmes, literatura, arte para ceder os desejos carnais. A soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai,
que está nos céus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa. Ele fugirá de vós. Tiago capítulo 5 versículo 7. Conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Gostou da revista em áudio? Deixe o seu comentário. Se inscreva para receber mais estudos. Curta e compartilhe. Deus abençoe a sua vida.